Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui com a professora tá tudo bem. E hoje a gente vai ter mais uma aula de geografia. Vamos continuar falando da formação do povo brasileiro. Lembra que semana passada a gente viu os grupos que formaram, de onde veio a nossa cultura, dos povos que vieram para cá? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vocês, quem tem o livro Apis de Geografia, pode abrir o livro na página 104. Quem não tem, tá com o Xerox aí, pega o Xerox, então, na página 104, e vamos acompanhar com a professora. Hoje, além dos slides do livro, das páginas do livro, eu fiz alguns que vocês não têm, tá? Vocês não têm aí no papel, não tem no livro. Vocês vão olhar só aqui com a professora, tá bom? Para vocês entenderem melhor algumas coisas que eu vou explicar e que não tem no livro. Tá? Então é importante que vocês vão acompanhando comigo, tá? Pode ir acompanhando comigo, pausa o vídeo, faz a atividade, aí depois que fez a atividade, continua do vídeo, tá bom? Então vamos continuar falando da formação do povo brasileiro. Nós vamos começar analisando algumas obras de arte, tá? Hoje nós vamos ver 5 obras de arte que retratam o povo brasileiro, a nossa cultura. O Brasil do século XX foi retratado por muitos pintores, entre eles imigrantes e seus descendentes. Os imigrantes contribuíram em muitos aspectos para a cultura brasileira, inclusive nas artes. Observe as pinturas. Então, quem são os imigrantes? As pessoas que vieram de outros países para morar aqui no nosso país. Lembra que a gente falou disso semana passada? Teve gente que saiu do país porque o país estava em guerra, aí veio para o Brasil. Teve gente que saiu do seu país porque aconteceu um terremoto muito forte, aconteceu desastres naturais e eles não queriam ficar mais lá, vieram para o Brasil. Tá? Então, por vários motivos, os imigrantes vieram para o nosso país e eles contribuíram com muita coisa, inclusive na arte, na cultura brasileira, inclusive na arte. Nós vamos ver aqui, ó. O primeiro que nós vamos ver, em cada obra de arte tem um número. Nós vamos começar pelo número um, tá bom? Vamos começar aqui pelo número um, que é a colheita de café. Então, vocês, ó, só de bater o olho dá para ver, né? Que as pessoas estão ali trabalhando, colhendo o café. Mas vamos ler a legenda que está embaixo da obra de arte. Colheita de café de Tomohanda, 1958, foi o ano que ele pintou, tá bom? O café, na época, cultivado especialmente nos estados de São Paulo e do Paraná, foi um dos principais produtos da economia brasileira do século XX. O café, nessa época, foi super importante para o Brasil. O café trouxe muito dinheiro para o Brasil. Eles vendiam o nosso café para o mundo inteiro. Então, muita gente trabalhava na plantação, na colheita do café, mais nos estados de São Paulo e aqui no nosso estado do Paraná, tá? Muitos imigrantes saíram dos seus países para vir trabalhar aqui na cultura do café, tá? Agora vamos para a imagem 2. Essa imagem que tá meio marrom, né? E nesses tons de marrom. O nome dessa imagem é o que ela está retratando. O nome é Favela, tá? Essa obra de arte se chama Favela, de Renina Katz. Ela pintou esse quadro em 1994. É uma xilogravura, por isso que está em um único tom ali, né? Não, só no preto e branco, marrom e branco, do jeito, não sei como vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá? No século XX, as favelas apareceram e se espalharam por todas as grandes cidades brasileiras, né? Em todas as grandes cidades brasileiras, hoje em dia existe uma favela, né? Porque as pessoas não tinham condição de morar bem, então elas foram formando as favelas, que era o que o dinheiro delas dava para fazer, tá? Agora, por último, nessa folha, nós vamos ver a terceira obra de arte que se chama Grande Circo Sarazani. Ó, dá para ver, né? Ali, olha os animais, as tendas do circo e as pessoas ali. Quem pintou esse quadro foi o Caribé. Óleo sobre tela, as obras de Caribé ajudaram a divulgar a cultura afro-brasileira. Esse artista foi muito importante nisso, em divulgar a cultura afro-brasileira, né? Dá para ver ali, ó a cor da pele das pessoas. São pessoas afro-brasileiras, retratando aí
cultura ali, esse passatempo de ir ao circo, tá bom? Continuando, na figura 4, essa obra de arte aqui se chama Boi de Mamão. Boi de Mamão é a festa ali, ó, que a gente aqui conhece mais como Boi Bumbá. É a festa que está sendo retratada nessa obra de arte. Quem pintou foi a Sônia Furtado em 1995. O Boi de Mamão é uma das manifestações folclóricas mais antigas de Santa Catarina. Então, ó, essa artista retratou uma festa da cultura brasileira, certo? E por último, a obra de arte número 5 se chama Bananal. Dá pra gente ver, né, ali, ó, as folhas da banana, né, da árvore da banana, que se chama bananeira. Quem pintou foi Lázaro Segall, em 1927. Trabalhadores e imigrantes são temas importantes na obra do artista. Esse artista também, ele retratou muito nas obras dele os trabalhadores brasileiros e principalmente os imigrantes, tá bom? E aqui na cultura da banana, né? Que tinha muita plantação de banana também. Agora, nós vamos responder essas perguntas baseados nessas 5 obras de arte que a gente viu, tá? Então, pergunta 1. Qual das pinturas denuncia o problema das moradias no Brasil? E o que ela mostra? Qual das pinturas? A pintura 1, a pintura 2, a pintura 3? Você vai colocar o número para mim, tá? Você vai escrever a pintura, número, tal. Qual delas retrata o problema de moradia no Brasil? E o que ela está mostrando? O que essa obra de arte está mostrando? Com as moradias, tá bom? Número 2. Qual delas mostra uma festa popular? E o que as pessoas estão fazendo nessa festa? Então, de novo, você vai falar assim, ó, a pintura número tal, tá? Vai responder com o número e daí você escreve. O que elas estão fazendo? Ah, elas estão fazendo isso, isso e isso, tá bom? Número 3. Que pintura mostra uma cena de rua e um tipo de lazer comum no interior do Brasil? Qual dessas pinturas mostra, então, uma cena de rua? Ah, a figura número tal, tá bom? E um tipo de lazer comum no Brasil, tá bom? Então, você vai aqui só responder com o número. 4. A principal atividade econômica do Brasil no início do século XX está retratada em uma dessas obras. Que obra é essa? Lembra que eu falei que a principal cultura aqui no Brasil era né? E em qual dessas obras ela está retratada? Na obra 1, na obra 2, na obra 3, na 4 ou na 5? E por último, nessa folha, qual das pinturas mostra uma pessoa com um produto agrícola importante na alimentação dos brasileiros, tá? De novo, você vai colocar para mim qual pintura, a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. E por último, agora você é o artista. Faça um desenho ou uma pintura que represente algum aspecto do Brasil atual. Você agora vai pensar no Brasil de hoje, no Brasil que você vive, tá bom? E você vai pintar alguma coisa. Desenhar e depois pintar, tá, gente? Eu quero bastante capricho. Faça o desenho com lápis de escrever e depois pinta com bastante capricho. Ó, você é um artista agora e esse espaço é o espaço da sua obra de arte. Pensa no Brasil. Pensa em qualquer aspecto do Brasil, na cidade, ou no campo, ou na economia. E retrata alguma coisa, ó, teve artista que retratou festa, teve artista que retratou plantação, teve artista que retratou a cidade, as moradias, teve artista que retratou o lazer, as festas, o circo, né? Escolhe uma coisa que você quer retratar, mas de hoje, de agora, que você vê, que você vai e faz aqui, com muito capricho. Lembra que você é o artista agora, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre os antropólogos. Olha só, antropólogos são cientistas que estudam a diversidade cultural dos povos, principalmente os seus costumes, as suas crenças, os seus hábitos. Darcy Ribeiro foi um famoso antropólogo e estudioso da formação do povo brasileiro. A partir das suas pesquisas, ele organizou o território brasileiro com base nas origens, na cultura e no modo de vida da população. E ele afirmou que há 5 Brasis dentro do Brasil. Olha só, então o Darcy Ribeiro, ele foi um importante antropólogo no Brasil, tá bom? E nós vamos agora entender, e ele falou assim que o Brasil está dividido em 5,
que dentro de um único Brasil existe 5 Brasis. Por quê? Porque a cultura é muito diferente. Por exemplo, a cultura aqui do Sul é muito diferente lá do Norte, é muito diferente lá do Nordeste. E os nossos usos, os nossos costumes, no que a gente acredita, no que a gente faz no dia a dia, é muito diferente. Porque o Brasil é muito grande, a população do Brasil também é muito grande. Então, as pessoas são muito diferentes. E analisando essas diferenças, esses costumes do povo brasileiro, ele dividiu o Brasil em 5, tá? Para isso, nós não vamos fazer atividade agora e eu vou explicar melhor isso para vocês. Olha só, esse aqui é o Darcy Ribeiro, tá bom? O antropólogo, criador da Universidade de Brasília, olha só, ele criou a Universidade de Brasília, ministro da Educação, ministro-chefe da Casa Civil no governo João Goulart. Na época ele foi ministro da Educação e ministro-chefe, quando o João Goulart foi presidente. Aí ele foi exilado político, vice-governador do Rio de Janeiro, onde foi secretário da Cultura, e criou, planejou e dirigiu a implantação de Centros Integrados de Ensino Público, os CIEPs. Darcy Ribeiro, considerado um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, em sua obra O Povo Brasileiro, responde à questão: quem são os brasileiros, investigando a formação do povo brasileiro. Então, ó, ele é um homem muito importante, ele fez muita coisa boa pelo Brasil, e ele é um antropólogo, ele é um homem que estuda a formação do povo brasileiro. E aí, olha só, e os 5 tipos de mestiços atuais, segundo Darcy Ribeiro. Lembra que a gente viu que a gente é originário de vários povos, por isso nós somos mestiços, porque a gente tem um pouco de origem europeia, um pouco de origem africana, um pouco de origem indígena? Aí ele dividiu o Brasil assim, ó, Brasil crioulo, os negros e mulatos dos engenhos nordestinos, da cafeicultura e do recôncavo baiano. Esses então, fazem parte do Brasil crioulo. O Brasil caboclo. Quem é que faz parte do Brasil caboclo? Os trabalhadores da borracha, latex, lá do norte do Brasil, tá? Então, ó, o Brasil crioulo, lá no Nordeste, com os negros e mulatos, trabalhando nos engenhos. Brasil caboclo, lá no Norte, com os trabalhadores nas plantações das árvores que extraíam o latex e se fazia borracha. Brasil sertanejo, trabalhador do sertão, do interior, seja no pastoreio de gado ou na agricultura. Então, o Brasil sertanejo, quem fazia parte? Os trabalhadores do sertão, que trabalhavam no pastoreio de gado, na agricultura, no sertão do Brasil. Brasil caipira, quem faz parte do Brasil caipira? Os trabalhadores da roça, o trabalho de subsistência. E por último, o Brasil sulino. Quem faz parte do Brasil sulino? Os trabalhadores rurais fugidos do Nordeste e os imigrantes europeus. Porque teve bastante gente que morava no Nordeste e por conta da dificuldade da agricultura lá, da plantação lá, vieram para o Sul para trabalhar aqui, junto com os imigrantes europeus que vieram de outros países, tá bom? Olha aqui, agora vamos ver no mapa dividido, aqui vai dar para vocês entenderem melhor. Olha só, o que tá verde é o Brasil caboclo. O que tá de cinza é o Brasil sertanejo. Ali que estão concentrados esses trabalhadores que eu falei para vocês. O Brasil crioulo está concentrado ali naquela região onde está pintado de vermelho. O Brasil caipira, ali ó, na região amarela. E o Brasil sulinas, ali ó, na região laranja. Então, ele dividiu assim o Brasil por conta da cultura, por conta dos trabalhadores. Cada região é de um jeito. Então, o Darcy Ribeiro, estudando o povo brasileiro, a cultura, o que as pessoas gostavam de fazer, dividiu o Brasil assim. Então, ele diz, por exemplo, o Brasil caboclo é muito diferente do Brasil sulinas. O Brasil sertanejo é muito diferente do Brasil caipira, que é muito diferente do Brasil crioulo. Tá? Então, isso ele fez para mostrar a diferença do povo brasileiro, as diferenças do nosso Brasil. Por isso que o nosso Brasil é tão rico, porque ele é uma região é muito diferente da outra, tá bom? Mas tudo isso, gente, é pensando nas pessoas, tá? Não tem nada a ver com as divisões de regiões que a gente já estudou, tá? Isso aqui é pensando na cultura das pessoas, tá bom? Agora sim, nós vamos para o exercício 1, tá? E agora, ó, vocês vão, veja uma representação livre dos 5 Brasis de Darcy Ribeiro. Aqui, ó, em vez de pintar o mapa,
ele colocou figuras que representam os Brasis. O que vocês vão fazer? Olhando ali nos slides que a professora mostrou, vocês vão escrever para mim qual é o Brasil caboclo, qual é o Brasil crioulo, qual é o Brasil sulino, tá bom? Então você vai colocar os 5 Brasis ali, escrever naquelas linhas, baseado nos slides que a professora mostrou na frente. Aí é só voltar e colocar, tá bom? Tá facinho. Essa atividade 2 agora nós não vamos fazer. Vamos agora aqui para a página 107. As migrações internas sempre ocorreram e tiveram um papel muito importante na formação da sociedade brasileira. Agora vamos pensar, o que é isso? Migração. Migração interna. Olha ali do lado, ó, deslocamento de pessoas no interior do próprio país. Lembra que a professora falou que tiveram imigrantes que estavam lá em outros países bem longe do Brasil e resolveram vir morar no Brasil por vários motivos? Tá, então imigrante é quando a pessoa sai de outro país e vem aqui para o nosso país. Só que aqui dentro do nosso país, com os brasileiros, acontecem as migrações. O que é migração? Por exemplo, uma pessoa que mora lá no Nordeste, tá tendo dificuldade, não tá conseguindo sobreviver, aí ele fala, não, eu preciso viver melhor, eu vou lá pro sul do país porque lá vai ter um emprego bom para mim. Então ele sai do Nordeste e vem morar no sul em busca de um trabalho, de atividade melhor para sua sobrevivência. Isso é migração, é ele sair de um estado para outro do Brasil, de uma região do Brasil para outra região do Brasil, tá? Os deslocamentos populacionais permitem que hábitos e costumes de um lugar sejam levados para outros lugares. Assim, os migrantes levam seus costumes para onde vão e, ao mesmo tempo, aprendem novos costumes ao chegar a um novo destino. Essa troca enriquece a cultura de um país. E não é isso mesmo? Nós vimos que a cultura lá do Nordeste é bem diferente da nossa cultura aqui do Sul do país. Então, uma pessoa que vem lá do Nordeste morar aqui no Sul, ela vai ensinar um monte de coisa para quem mora aqui. Ela vai contar sobre as festas, sobre as comidas que tem lá, o jeito da pessoa falar vai ser diferente. E, claro, morando aqui no Sul, ele vai aprender o jeito do Sul, o jeito que as pessoas falam aqui, o que as pessoas estão acostumadas a comer aqui, as festas que tem aqui, tá? Vamos ver os deslocamentos populacionais recentes no Brasil. Observe o mapa. Então, aqui, ó, a gente tem um mapa do Brasil. O Brasil está pintado aqui de amarelo, azul o Oceano Atlântico, e essa parte que tá begezinha são os outros países da América Latina, tá? O nome desse mapa é escrito em verde lá em cima, ó, Brasil Migrações 1980 a 2010, tá bom? Legenda. As flechinhas lilás, ó, são as direções dos principais fluxos migratórios entre 1980 e 2010. Quanto mais grossa a flechinha, mais gente veio para cá, tá? Olha só. Então, vocês conseguem ver, ó, da onde a pessoa saiu para onde a pessoa foi. A pessoa saiu e foi. O lugar da flechinha é para onde ela chegou. Número 1. Como o professor identifique e anote 2 estados de origem e de destino de deslocamentos mais importantes. Olha só, vamos ver lá naquela flechinha grossa. De onde que as pessoas estão saindo? Ó, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Ó, já falei um monte, só quero 2. Mas, ó, muita gente saiu daquela região ali do Brasil. Estado do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, tá bom? E essas pessoas vieram para onde, gente? Olha lá, para que estado que elas vieram? São Paulo, né? Ó, olha ali, ó, todas vieram para São Paulo. Olha de quantas regiões vieram pessoas para vir em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um lugar de muito emprego, né? Então as pessoas vieram muito para cá. E aí, questão 2. Esse deslocamento populacional que ocorreu no Brasil envolve quais Brasis de Darcy Ribeiro? Preencha os quadros abaixo. Aí, pensando lá nos Brasis de Darcy Ribeiro, daquela região ali que veio aquele monte de gente, faz parte de qual Brasil? Do Brasil caboclo, do Brasil sertanejo? De qual Brasil? Você vai escrever no retângulo de cima. E São Paulo, que foi para onde eles vieram, ele pertence a qual Brasil que
que o Darcy Ribeiro fala. E na verdade, gente, eles não vieram assim só para São Paulo, não, né? Ó, você vê que a flechinha, quando chega ali em São Paulo, dá uma desviadinha também para outro estado, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas saíram muito ali da região do Norte, Nordeste e vieram aqui para São Paulo e Rio de Janeiro. E daí, São Paulo e Rio de Janeiro faz parte de qual Brasil do Darcy Ribeiro? Escreve no segundo retângulo, tá? E por último, vamos ver uma palavra de origem indígena que tem vários significados. Paraná. Paraná é o nome do nosso estado. Então, Paraná não significa só o nosso estado, o nome do estado do Paraná, ele tem outro significado, tá bom? Aí eu quero que vocês procurem o significado da palavra Paraná e escreve aqui para mim. Você pode até dizer, ó, Paraná, nome do estado, nome de um estado da região sul. E qual é o outro significado da palavra Paraná? Escreve aqui também para a professora. Pode pesquisar no Google, pesquisar no dicionário, onde você quiser pesquisar, tá bom? Então, nossa aula hoje é essa. A gente aprendeu um pouco mais sobre a nossa cultura, viu como o nosso povo é diferente, tão diferente que um antropólogo dividiu o Brasil em 5, para mostrar que cada lugar tem uma cultura, um jeito de ser, gosta de fazer uma coisa, gosta de festejar de um jeito, né? Então, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a cultura brasileira, certo, gente? Então, nossa aula fica por aqui. Vocês façam as atividades, vão postando para a professora no WhatsApp, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau!